E o Vasco quer contratar o técnico do Botafogo, Franklin Carvalho, que havia sido, entre aspas, descoberto por John Textor e perdeu um pouquinho do seu espaço com a saída do investidor norte-americano. Tem reunião nessa sexta-feira com o Admar Lopes, o executivo de futebol Cruz Maltino. O Vasco tem buscado uma série de alternativas, quase todas de técnicos portugueses. Vasco Matos, que parecia ser a opção mais natural, acabou tendo alguma resistência do torcedor. E diante desse cenário, o Admar, que já tinha conversas com o staff do Franklin há alguns dias, marcou essa reunião para essa sexta-feira. Franklin tem salário baixo no Botafogo e percebeu que a situação, desde a saída do Textor para ele, não é das melhores, até por isso existe uma chance real de acordo. Importante registrar que desde que Franklin Carvalho chegou ao Botafogo, são 16 jogos com 8 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, resultados bem melhores do que seus antecessores, cujo nome era maior e também salário. O Franklin, você vai lembrar, é auxiliar técnico de Arthur Jorge e já havia passado no Botafogo naquela temporada absolutamente vitoriosa de 2024. Franklin Carvalho tem 39 anos de idade e era auxiliar técnico do Arthur até o convite do Botafogo. Você, torcedor Cruz Maltino, gosta do nome? O que você pensa da possibilidade de tirar técnico do seu grande rival? Use o espaço para comentário e já opine sobre o tema, beleza? E Leila Pereira pode sim trocar o Palmeiras pelo Vasco, mas somente ao fim do seu mandato, em dezembro de 2027, e quem fez tal confissão foi seu marido, José Roberto Lamacchia, dono da Crefisa e grande responsável pelas tratativas para a compra da SAF do Vasco. O Lamacchia deu uma entrevista admitindo a chance de a Leila, num futuro não tão distante, ocupar algum cargo em São Januário. Abre aspas para o Lamacchia: ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não. São coisas para o futuro. Mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato com o Palmeiras. Aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras. Ela não pode participar disso agora porque está envolvida 200% no Palmeiras. Vale a lembrança de que a Leila chegou a cogitar um terceiro mandato no Verdão, para que em vez de dezembro de 2027, ela ficasse no Palmeiras até dezembro de 2030. Mas a rejeição de pessoas muito próximas a ela na política do Palmeiras fizeram com que a Leila desistisse, pelo menos temporariamente, dessa ideia. E é diante desse cenário que a gente imagina que a Leila tenha seus dias contados no Verdão. Ela fica mais 1 ano e meio e se despede do clube. Por conta da vontade da Leila Pereira em permanecer no futebol, e ela já tornou isso claro de forma pública, é que começaram a existir as especulações de que o José Roberto Lamacchia estaria comprando o Vasco. Depois, a informação que veio a público é de que Marcos Lamacchia, o filho do dono da Crefisa e enteado da Leila Pereira, é quem estava adquirindo a SAF Cruz Maltina. No fim das contas, o Lamacchia, pai e dono da Crefisa, deu uma entrevista recente admitindo que está por trás da operação que envolve seu filho e o Vasco da Gama. Mas o José Roberto Lamacchia afirmou que só vai efetuar a compra do Vasco se Pedrinho estiver na presidência do clube. Vale a lembrança de que o Pedrinho foi afastado por uma decisão da Justiça, embora essa decisão seja temporária. Abre aspas para o dono da Crefisa: sem o Pedrinho na presidência não há investidor, pelo menos não será o Marcos. E eu não vou me meter com esses caras porque não valem a comida que comem. Ele se refere aos opositores do Vasco que acabaram por conseguir o afastamento do Pedrinho. E o Lamacchia completa: então vou cair fora, não posso fazer nada. Mas com o Pedrinho ele vai fazer o Vasco ser o maior clube da América do Sul. E outra coisa, o Marcos não vai vender o clube. Ele não quer negociar o clube futuramente, como muitos bancos fazem. Você, vascaíno, vê como todas essas declarações do Lamacchia, use espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Vamos juntos porque a entrevista, mais uma, do senhor José Lamacchia, olha, tô gostando de ver, seu Lamacchia, eu tô ficando seu fã, hein? Tô gostando, 200% fechado com o Pedrinho, vamos botar 2 bilhões no Vasco, transformar nos maiores times da América do Sul. Não tem como não ficar empolgado quando você lê uma entrevista de uma pessoa de 83 anos com essa vontade de fazer futebol. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. E Franklin Carvalho, técnico do Botafogo, a caminho do Vasco. Xiii!
aí o John Textor vai arrancar até o do sovaco aqui o negócio. Então vamos juntos, já chega deixando o seu like, comenta e compartilha. Claro, se inscreve no nosso canal. Muito obrigado, mais de 241 mil amigos conectados com a gente no Fanático Vascaíno. Bom, essa notícia do Franklin Carvalho foi trazida pelo meu amigo, um grande abraço ao Thiago Franklin, do canal do TF, sobre o interesse do Vasco, né? A negociação andou. O Admar vai ter uma conversa hoje com o staff do treinador do Botafogo e pode acertar, dar um chapéu no Botafogo, tirar o treinador alvinegro. E aí é o seguinte, galera, os números dele são muito bons no Botafogo. 60% de aproveitamento, 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 33 gols marcados, 20 sofridos em 16 partidas. Tem uma vantagem que você já tem um cara no Brasil que já conhece o elenco do Vasco, então não tem que ficar adaptando, né, trazendo um treinador de fora. Isso é uma vantagem realmente. Vamos ver se vai dar bom, né? Dentre os nomes apresentados, para mim, é o que mais se aproximaria de um êxito. Porque não adianta você trazer um treinador que ainda tem que estudar o Vasco, estudar o futebol brasileiro e tal. Isso aí, fora, né? Totalmente fora, vai dar ruim, né? Então vamos ver se essa negociação evolui. A qualquer momento pode rolar uma decisão e caçar a liminar que foi expedida contra, né, a administração que estava no Vasco, né, que afastou o Pedrinho e outros conselheiros. A decisão, o Vasco já está buscando a cassação dessa liminar. Vai ser fácil? Não. É uma batalha difícil de ser vencida? É. Mas o Vasco entende que tem que tocar esse cenário, né? E tem um aliado forte, né? Se há uma caneta pesada, como disse o Pedrinho de um lado, há um aliado muito forte do outro lado. O seu José Lamáquia. Aliás, falando de José Luiz, lembrei de José Luiz Moreira. Engraçado, né, o pedido do Zé do Táxi, da ex-vice-presidente do Vasco, foi indeferido pela justiça, mas ele... Mais um que tenta tumultuar, né, o cenário, né? Impressionante, cara, como esses caras que já ficaram muito tempo no poder querem de novo, de alguma forma, tumultuar. O seu José Lamáquia, inclusive, na entrevista ao GE, parabéns ao time do GE, fez um baita trabalho nessa entrevista, ele usa palavras fortes. Diz ele, olha... Se essa gente estiver lá, esse pessoal que sempre mamou no Vasco e quer continuar mamando, não tem negócio, não tem investimento. Não tem investimento. Manda botar o dinheiro lá. Sejamos justos, porque o Zé Luiz Moreira e outros vascaínos botaram muito dinheiro ao longo do cenário, o próprio Jorge Salgado e tal. Mas esse tempo acabou, gente. Não dá para ficar vivendo dos grandes vascaínos, dos grandes... players, né, do cenário interno que alimentavam o clube, que salvavam o clube. Não dá mais para isso. Esse tempo acabou. Nós estamos em 2026, gente. Cara, não tem como não olhar o cenário hoje de 2026 e identificar que, cara, aquele cenário do seu Antônio Peralta, do Zé Luiz do Táxi, do Jorge Salgado e tantos outros vascaínos que têm a condição financeira e lá atrás ajudaram, esse cenário acabou, porque esse cenário levou o Vasco a essa situação. Cara, isso aí não cabe mais. Não cabe mais. E tem um investidor brasileiro, bilionário. Todos esses vascaínos que eu falei são milionários. Esse é bilionário. E tá com um pai como avalista que disse na entrevista, olha, não preciso nem ser avalista, porque esse dinheiro meu filho tem. Algumas coisas que eu destaco. Meu filho está comprando o Vasco não é para investir, é para transformá-lo na potência, um dos maiores clubes da América do Sul, e não para revender. Ué, mas normalmente os investidores querem o lucro e revender. Ele falou, não precisa, porque, em outras palavras, 2 bilhões para ele não significam nada, não vai atrapalhar. Ele tem de onde tirar outras receitas. Interessante isso. Meu filho não vai vender o Vasco. Interessante. Leila Pereira pode ou não assumir o Vasco depois de deixar o Palmeiras. Interessante isso. Aí vai ter dirigente se borrando, torcedores então, fazendo uns escândalos. Como é que pode? Meu amigo Rei Claus também vai querer arrancar a dentadura, o saco pela cabeça. Foda-se. Estou 200% fechado com o Pedrinho. Ratificou o que eu conheço
e aí vou dar um testemunho porque conheço o Pedrinho há mais de 15 anos, honesto, não faz sacanagem. Nunca pediu cargo para o José Lamáquia, ao contrário de outros. Nominalmente ele citou inclusive o próprio Felipe Carregal, que veio a público, emitiu uma nota dizendo que não, nunca o fez e tal. Meus amigos, os atores políticos vocês já identificaram. Agora é torcer por dias melhores. Seu José Lamáquia, Marcos Lamáquia, somos da mesma faixa etária praticamente. O que nos diferencia é a paixão pelo Vasco? Não, mas a conta bilionária sim. Mas olha, fiquei muito bem impressionado com a vontade que você, posso lhe chamar de você, seu José Lamáquia, está se referindo ao Vasco, o seu desejo de transformar junto com o seu filho na potência que eu vi o Vasco ser. Amanhã o Romário vai falar de 2000, por exemplo, que era uma potência. O maior time que ele jogou depois do Barcelona de 93, 94, só já dando um spoiler. E esse tesão que você mostra, Lamáquia, família Lamáquia, deixa eu me referir assim, já com certa intimidade, né? Muito legal, porque demonstra sangue nos olhos também. E não aceitar sacanagem. Porra, o vascaíno de verdade não aceita mais sacanagem. Ontem eu falei no vídeo, o inimigo do Vasco veste Vasco. O torcedor está cansado de saco cheio disso. Que venham bons ventos, que venham as melhores negociações. Se não der tempo ainda nesse ano, mas que a gente já comece a pavimentar um cenário para o ano que vem. Quem sabe esse ano, que termina em 6, não é igual 96, quando nós pavimentamos para 97, 98, 99, 2000, aqueles 4 inesquecíveis anos, Brasileiro, Libertadores, Estadual, Rio-São Paulo, Brasileiro e Mercosul. Vai dizer que você não era feliz e sabia? Só que foram apenas 4 anos. Queremos mais. Um trabalho de longo prazo. Quem quer trabalhar e quer investir, tem as portas abertas do Vasco. Quem quer sacanear, quem quer trairar, tem que ter o nome bem exposto para que todo torcedor saiba quem é quem no cenário. Alô, amigo vascaíno. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, fazer o seu comentário e se inscrever no canal, pois é muito importante para o crescimento do nosso canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão da Gama. Um abraço.